Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amar Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a aula 2 do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje se intitula Benjamin Constant e a Liberdade dos Modernos. A aula de hoje está dividida em 3 blocos, em 3 partes. A parte 1, a emergência do governo representativo, no qual eu vou fazer um breve comentário ao livro Princípios do Governo Representativo, do Bernard Manin, um filósofo político contemporâneo. A parte 2, parte principal dessa aula, eu vou comentar o discurso do Benjamin Constant, discurso esse intitulado Da Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos, um discurso pronunciado por Benjamin Constant na Assembleia Nacional Francesa no ano de 1819. E na parte 3, na parte final, bastante breve, eu vou fazer um rápido comentário sobre a relação de Constant e o liberalismo. Recordo a todos que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que vocês podem acessar pela descrição do episódio no agregador do podcast ou na descrição do vídeo no YouTube, e que esse arquivo em PDF tem todas as citações e eventualmente alguma figura que eu vou mencionar aqui ao longo da aula. Então eu recomendo que vocês baixem esse arquivo em PDF e acompanhem a aula com esse arquivo em PDF, ou pelo menos que visitem esse arquivo PDF ao final da aula. Parte 1. A emergência do governo representativo. Em seu livro Princípios do Governo Representativo, Bernard Manin argumenta que a democracia moderna surgiu a partir de 3 revoluções: a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, 3 revoluções ocorridas no século XVII e no século XVIII, e que essa democracia moderna não foi pensada originalmente como democrática ou como uma forma de governo popular. Bernard Manin reconstrói parte dos debates do século XVII e XVIII para mostrar como o regime representativo é pensado então em oposição à democracia. Democracia que é identificada nesse debate do século XVII e XVIII com as polis antigas ou com as cidades-estado renascentistas. No cerne desta oposição entre regimes representativos modernos e democracias antigas está um método de seleção dos representantes. O procedimento democrático é aleatório, se escolhe os representantes por meio de sorteio, ao passo que o regime representativo faz uso do procedimento aristocrático, a escolha dos melhores por meio de uma eleição. A identificação entre regime democrático e regime representativo, momento no qual se passa a falar de uma democracia representativa, portanto, é tardia. Ela ocorre aí ao longo do século XIX, em especial, talvez comece no final do século XVIII, mas sobretudo no século XIX. Ela ocorre apenas quando o sistema eleitoral já está consolidado. De acordo com Bernard Manin, 4 são os princípios do governo representativo. Faço uma citação do livro dele. 4 princípios sempre foram observados nos regimes representativos depois que esta forma de governo foi inventada. Número 1. Os governantes são designados por eleições com intervalos regulares. Número 2. Os governantes conservam, em suas decisões, certa independência com relação às vontades dos eleitores. Número 3. Os governados podem expressar suas opiniões e suas vontades políticas sem que estas sejam submetidas ao controle dos governantes. E número 4. As decisões políticas estão submetidas ao exame da discussão.
a eleição constitui a instituição central do governo representativo. Fecha citação. O Bernard Manin não está afirmando que todo regime representativo necessariamente tenha bem consolidado esses 4 princípios, mas sim que esses 4 princípios são norteadores de qualquer regime representativo, ou seja, que as democracias representativas ou que os sistemas representativos em geral são baseados na existência desses 4 princípios ou, né, buscam consolidar, buscam efetivar esses 4 princípios. Eleições regulares, o fato dos representantes terem uma certa independência da representação, ter uma certa independência frente à vontade dos representados, ou seja, não se trata de uma delegação direta em que o representante vai para a Assembleia simplesmente para falar aquilo que os representados indicaram para ele, que existe uma certa liberdade de expressão que fica salvo, portanto, de censura, e essa liberdade de expressão inclui certa liberdade de associação e de proferir as suas opiniões sem estar submetido, né, ao controle governamental, e, por fim, que toda decisão, toda deliberação política tem que passar pelo crivo do debate público aberto, né, e que seria ilegítima, portanto, uma decisão, uma deliberação que não passe por essa livre discussão. Então, esses são os 4 princípios do sistema representativo, mas a grande tese, né, quer dizer, talvez o Bernard Manin tenha 2 grandes teses aí ao longo desse livro. A segunda é a mais discutida, que tem a ver com as metamorfoses do governo representativo moderno, de acordo com o Manin. O princípio, né, a democracia representativa, ou os regimes representativos surgem ao longo do século XVII e XVIII, e em um primeiro momento isso aponta para um sistema representativo parlamentar, ou seja, é no parlamento que acontece a representação, e a democracia representativa é pensada como uma democracia parlamentar. Aos poucos isso vai se transformando para uma democracia partidária, para um sistema representativo partidário, em que o partido é o grande representante das pessoas e onde se pensa justamente o partido como uma mediação entre representante e representado. E, por fim, né, chegaria à forma contemporânea da democracia representativa, ou a forma como que está emergindo, né, que estaria emergindo quando o Manin escreve esse livro, que é 1995, a data de publicação, que é a democracia de público, ou sistema representativo de público, em que acontece, né, uma ligação mais direta entre representado e representante, uma vez que o representante, de uma certa forma, ocupa alguma função proeminente em termos mais espetaculares, em termos de comunicação por meio de aparatos aí, que pode ser o rádio, a televisão, as redes sociais, o que for, mas que liga, né, diretamente ele com o seu público, de forma que já se tem uma representação espetacularizada. Essa é a grande tese, ela é muito discutida, porque, enfim, aponta para um elemento muito discutido da filosofia política contemporânea, que é a assim chamada crise da representação. O Manin argumenta que não tem crise da representação nenhuma, que se trata apenas de uma transformação no sistema representativo, mas essa tese não nos interessa tanto aqui nessa disciplina. O que nos interessa é a primeira tese, que é desdobrada aí ao longo de quase todo o livro, dos 4 primeiros capítulos do livro, que diz respeito à natureza aristocrática do regime representativo. Tá? O Bernard Manin argumenta que isso que a gente chama de democracia nos últimos 200 ou 250 anos, na verdade, tem muito mais relação com aquilo que até então foi chamado de aristocracia do que propriamente o que foi até então chamado de democracia. E esse até então significa algo que vai de Platão a Rousseau, que vai do século V a.C. até o século XVIII, né? Até autores como Rousseau, Montesquieu, que entendem por democracia algo muito diferente. E o Manin vai argumentar que, de fato, né, a democracia contemporânea ela tem uma certa natureza aristocrática.
Cito novamente o Bernard Manin. Diz ele: os fundadores de governos representativos se esforçaram, de forma mais consciente e deliberada, para garantir que os eleitos tivessem uma posição social mais elevada do que seus eleitores, que estivessem situados em posições mais elevadas do que daqueles de quem receberam o poder na escala da fortuna e na escala de talento e virtude. A condição social dos eleitores era diferente em cada um dos 3 países onde o sistema representativo foi estabelecido pela primeira vez. O direito de voto era muito mais restrito, por exemplo, na Inglaterra do que nos Estados Unidos ou na França revolucionária. Mas em qualquer nível que fosse fixado o limiar ou a quantia de imposto que permitia acesso ao eleitorado, procurava-se obter que os governantes eleitos tivessem um status superior. O governo representativo foi instituído com a clara consciência de que os representantes eleitos seriam e deveriam ser cidadãos distintos, socialmente distintos daqueles que os elegeram. Isso é chamado aqui de princípio de distinção. Fecho citação. O que o Bernard Manin está observando aqui é que, em geral, a gente considera uma democracia como mais inclusiva ou menos inclusiva a partir da distância dela com relação ao sufrágio universal. Ou seja, a gente considera usualmente, frequentemente, como uma democracia inclusiva aquela que garante o direito de sufrágio a todas as pessoas, a todos os cidadãos. Ou seja, que todos os indivíduos maiores de idade podem votar. E aí a gente considera uma democracia excludente aquela que não alcança o sufrágio universal por excluir algum grupo social. Esse grupo social pode ser ou bem os pobres, as pessoas sem propriedade, ou bem os analfabetos, ou bem as mulheres, ou bem os negros. Né? Então vamos ter aqui critérios raciais, de gênero, ou algum crivo de classe, né, de propriedade, que vai impedir certas pessoas de votarem. Então a gente considera frequentemente uma democracia como exclusiva, quer dizer, como excludente, caso o critério para o sufrágio não seja universal. Pois bem, o que o Manin está argumentando é que os sistemas representativos, em geral, são muito mais inclusivos do ponto de vista do direito do sufrágio do que do direito de ser eleito. Então, mesmo quando a gente pega as democracias, os sistemas representativos no começo, né, quer dizer, no começo da modernidade, no começo da era contemporânea, digamos assim, portanto, né, se a gente pensa a partir da Revolução Americana, a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII, a gente vai encontrar certas situações em que o direito ao voto foi quase universal. Isso acontece em algum momento, no momento mais inclusivo ali da Revolução Francesa. Mas ainda assim, ainda nesse momento, o direito a ser votado, a ser eleito, a ser escolhido como representante era um direito muito mais excludente, era algo muito mais exclusivo do que o direito de votar. E isso diz respeito à própria natureza desses sistemas representativos modernos. Aqui, né, o próprio autor que a gente vai examinar hoje, o Benjamin Constant, é um exemplo disso. Ele precisou, para poder ser eleito deputado na França, ele precisou comprar uma propriedade fundiária com determinado tamanho. Ele, né, pelas posses que ele mesmo tinha, ele não poderia ser eleito deputado. Ele tinha uma riqueza suficiente para poder comprar uma propriedade fundiária e com isso se tornar deputado. Mas se ele não tivesse feito isso, ele não poderia concorrer, porque um dos critérios do começo do século XIX na França para poder concorrer à Câmara dos Deputados era ter uma propriedade fundiária a partir de determinado tamanho. Então, quando a gente vai analisar as democracias no século XIX, é muito importante a gente sempre considerar esse critério, que não se trata apenas de uma exclusão ao sufrágio, mas também se trata, muitas vezes, de uma exclusão à possibilidade de ser eleito. Mas mais importante do que isso é o que Manin está afirmando, que
esse sistema, esse regime representativo, ele é baseado num princípio de distinção. O que isso significa? Que o eleito precisa ser melhor, né? Pertencer a um status superior ao eleitor. Ele, em alguma medida, ele tem que se distinguir dos eleitores, e essa distinção não vai ser meramente subjetiva, ela vai ser institucionalizada. De acordo com Manon, né, isso não é um mero contexto, e não é algo que simplesmente termina quando terminam, por exemplo, certos mecanismos justamente de institucionalização dessa distinção, desse princípio de distinção. Ou seja, Manon não está argumentando que isso é uma característica das democracias do século XIX, mas que uma vez que tem sufrágio universal, uma vez que não tem mais esse critério excludente que garante um status superior aos eleitos, isso teria terminado, essa natureza aristocrática do regime representativo seria uma característica do século XIX e não do século XX. Não, Manon está argumentando que nossa democracia no século XX, no século XXI, também tem uma natureza aristocrática, e que essa natureza aristocrática se baseia no princípio da distinção, mas que o princípio da distinção está presente no cerne do procedimento que a gente escolhe para escolher os nossos representantes, ou seja, o procedimento eleitoral, que toda eleição é, por si mesma, um procedimento aristocrático e garante uma natureza aristocrática para o regime que é baseado em eleições. Cito mais uma vez Manon. O objetivo aqui é verificar se certos elementos intrínsecos ao método eletivo têm de fato uma dimensão desigual e levam à escolha de governantes superiores a seus eleitores. Essa questão é retomada na tradição da filosofia política. Aristóteles, Montesquieu, Rousseau afirmaram que as eleições eram inerentemente aristocráticas. Eles não consideraram o efeito aristocrático como sendo devido às circunstâncias e condições em que o método eletivo foi usado, mas a natureza pura da eleição. Fecha a citação. Manon tem completa razão no que se refere à história da filosofia política. Se a gente pegar os clássicos da filosofia política, desde os antigos, desde Platão, por exemplo, quando discute as formas de governo no final do livro da República, né, no livro 9º da República, ele vai falar com todas as letras. Democracia usa sorteio, aristocracia usa eleição. Se a gente pega a política do Aristóteles, livro 3º, livro 4º, quando ele está comentando a democracia, ele diz com todas as letras, o princípio da democracia é o sorteio, né? A democracia faz uso do sorteio, a aristocracia faz uso da eleição. Isso é uma constante na história da filosofia política, vai aparecer em Políbio, vai aparecer em Maquiavel, vai aparecer em diversos outros autores, e ainda vai estar presente com muita força em autores de meados do século XVIII, como Montesquieu e como Rousseau. Né? Também para Montesquieu, também para Rousseau, democracia escolhe o representante por sorteio, a aristocracia escolhe o representante por eleição. Esse esquecimento do sorteio dos procedimentos aleatórios para a deliberação pública é um esquecimento que ocorre no final do século XVIII, no começo do século XIX. A gente vai encontrar ainda esse debate nos federalistas americanos, mas a partir dos federalistas isso começa a cair em esquecimento, justamente porque é um procedimento ao qual não se quer recorrer. Tá? Mais uma vez, menciono o texto do Manon. Os efeitos não igualitários e aristocráticos da eleição são devidos a 4 fatores: o papel das preferências pessoais, a dinâmica de uma situação de escolha, restrições cognitivas e os custos de divulgação de informações. Fecha citação. Isso significa que a natureza aristocrática do procedimento eleitoral faz com que pessoas mais ricas, mais bem dotadas de relações específicas, que podem envolver exposição na mídia, que podem envolver exposição frente a determinados grupos muito influentes na sociedade, e por aí vai, ou mesmo certos dotes retóricos, certa capacidade retórica de expor suas ideias, seja por escrito, seja oralmente, tudo isso vai
criar uma série de aptidões ou de capacidades que vão criar uma distinção entre eleitos e eleitores. É claro que há mecanismos institucionais, por exemplo, financiamento público de campanhas, que diminuem essa distância entre eleitores e eleitos. Mas ainda assim, né, é muito significativa essa diferença, e isso está na base de distorções do nosso próprio sistema representativo, e aqui falando claramente no caso brasileiro, que faz com que certas profissões, por exemplo, advogados, sejam sobre-representadas no parlamento, ao passo que outras tantas profissões, digamos, operário, trabalhadores domésticos, etc., sejam subrepresentados no parlamento. A gente quase não vai encontrar um operário no parlamento, mas a gente vai encontrar muitos advogados. A gente quase não encontra pobres no parlamento, mas a gente vai encontrar muitos ricos, muitas pessoas de classe média alta, e por aí vai. Isso diz respeito a essa natureza aristocrática do regime representativo. O que é muito importante? Porque eu apresento esse texto do Manan aqui? Por um detalhe que eu vou comentar depois, uma certa crítica ao texto do Benjamin Constant, mas também para vocês notarem, desde já, que se o liberalismo surge, emerge no começo do século XIX como uma defesa do regime representativo, ele vai ser também uma defesa justamente desse caráter mais aristocrático e distintivo do regime representativo. A ascensão do liberalismo, a emergência do liberalismo, está profundamente vinculada justamente com esse caráter aristocrático do regime representativo, que vai fazer com que o regime representativo não seja um governo popular, tal como os governos populares foram conhecidos da antiguidade, do Renascimento e da modernidade, da primeira modernidade, em cidades-estados e em polis, né? Em diversos lugares, mas sobretudo na Grécia e na Itália. Pois bem, passemos agora para o comentário mais detido do texto da Liberdade dos Antigos comparada à dos modernos, que é a leitura obrigatória para essa aula. O Constant tem claramente uma tese, e eu vou tentar fazer aqui primeiro um grande resumo do argumento do Constant e depois passar a examinar alguns pormenores desse texto. Então, o Constant propõe distinguir duas espécies de liberdade: a liberdade política, que era cara aos povos antigos, e a liberdade individual, que é útil às nações modernas. A liberdade dos modernos consiste em uma série de direitos: liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de locomoção, liberdade religiosa, liberdade de dispor de suas propriedades e de escolher a sua ocupação, liberdade de não estar à mercê de vontades arbitrárias e, portanto, o direito de ser governado de acordo com a lei, o direito de influir no governo, seja pela escolha de representantes, seja por reivindicações, seja por petições. Nisso, nessa série de direitos, consiste a liberdade moderna, a liberdade individual. Já a liberdade dos antigos consiste no exercício coletivo e direto da soberania. É a liberdade de deliberar em praça pública sobre a guerra e a paz, de fazer as leis, de pronunciar os julgamentos, de examinar as contas e a gestão dos magistrados, isto é, a participação ativa e constante do poder coletivo. Não obstante, entre os antigos há, de acordo com Constant, uma submissão completa do indivíduo à autoridade do todo, de modo que o indivíduo, quase sempre soberano nas questões públicas, é escravo em todos os seus assuntos privados. Deste modo, há um contraste. O indivíduo antigo é soberano em questões públicas, mas escravo nas privadas.
o indivíduo moderno é livre nas questões privadas, mas impedido de exercer a soberania nas questões públicas. Isso se deve, em boa medida, às diferenças de constituição das repúblicas antigas e das repúblicas modernas, ou dos estados modernos. As repúblicas antigas são pouco extensas e pouco populosas. São governadas por um espírito belicoso e a sua produção é baseada no uso de mão de obra escrava. As repúblicas ou os estados modernos são extensos e muito povoados. São propensos à paz e ao comércio e aboliram a escravidão. Cada cidadão livre na República Antiga era uma autoridade, sua opinião tinha impacto e ele tinha tempo livre para dedicar-se aos assuntos da cidade. O cidadão livre de uma república moderna não se faz notar, sua opinião é quase imperceptível e ele precisa se dedicar aos seus próprios negócios e afazeres. Por tudo isso, é preciso 1. Reconhecer que essas liberdades são diferentes e não desejar realizar, nos tempos modernos, a liberdade dos antigos ao custo da liberdade dos modernos. A confusão entre essas duas liberdades é a causa de muitos males. 2. Reconhecer que o sistema representativo é necessário, que o governo representativo é o único sistema capaz de assegurar a liberdade nas repúblicas modernas. 3. Por fim, reconhecer que a liberdade dos modernos depende da conservação de parte da liberdade dos antigos, que a liberdade individual não pode subsistir sem liberdade política, que o indivíduo ensimesmado não tem meios para evitar o despotismo e a servidão. Isso é um grande resumo do discurso do Constant, um discurso bastante complexo, mas que está baseado nessa distinção entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, sendo que liberdade dos antigos é identificada com a liberdade pessoal, com a liberdade pública, com a liberdade política, e a liberdade dos modernos é identificada com a liberdade pessoal, a liberdade individual, um conjunto de direitos que deve ficar a salvo da interferência da sociedade e do Estado, do governo. Notem, no entanto, que muita gente, é muito frequente se ler o discurso do Constant como se o Constant estivesse simplesmente fazendo uma defesa das liberdades modernas contra as liberdades antigas, uma defesa das liberdades individuais em detrimento da liberdade política, falando, olha, é importante a gente notar que nós, modernos, precisamos simplesmente salvaguardar as liberdades modernas e esquecer as liberdades antigas. Não é isso o que o Constant faz. O que o Constant faz é argumentar que houve um grande erro dos jacobinos, em especial dos jacobinos, eu vou mencionar isso depois. Houve um certo excesso na Revolução Francesa por parte dos jacobinos, por eles tentarem implementar, ao custo das liberdades modernas, a liberdade dos antigos. Esse é um excesso que causou muitos males e que não deve ser repetido, porque se repetido, vai causar novamente esses mesmos males. É isso que diz o Constant. Porém, a gente não pode cair no erro oposto. E qual seria o erro oposto? O erro oposto seria desprezar a liberdade política, a liberdade dos antigos, em nome da liberdade dos modernos. E, portanto, se contentar com um governo que garanta uma certa tranquilidade e liberdade e que permita que cada um se ocupe tão somente com seus próprios interesses. Por quê? Porque se fizermos isso, vamos perder não apenas totalmente a liberdade dos antigos, a liberdade política, como também a liberdade dos modernos, também a liberdade individual, porque o resultado disso vai ser uma despreocupação com os assuntos públicos, e um povo que não se preocupa com os assuntos públicos é um povo que estará sujeito ao despotismo na primeira tentativa de algum governante se tornar um déspota. Então, o que o Constant afirma aqui é preciso salvaguardar ao menos parte significativa da liberdade dos antigos, da liberdade política. Por quê? Meramente por questões instrumentais. Não porque a liberdade política seja um meio com o qual um indivíduo se realiza, um homem se realiza, mas porque onde não há liberdade política, não haverá também liberdade individual.
A liberdade política é uma condição sem a qual não, uma condição necessária para a existência da liberdade individual, das liberdades individuais. Então, Constant está aqui não buscando fazer uma crítica radical aos jacobinos, mas justamente buscar um meio termo entre um certo equilíbrio na correlação de forças entre liberdades individuais e liberdades políticas. Ele quer precisamente não cometer o erro oposto ao dos jacobinos. Ele quer falar, olha, é preciso salvaguardar certa liberdade política para garantir a existência das liberdades individuais. Mas vamos ver esse argumento um pouco mais de perto. Então, começo fazendo uma série de menções a passagens em que o Constant caracteriza a liberdade dos modernos. Faço aqui 3 citações. A primeira: perguntai-vos primeiro, senhores, o que em nossos dias um inglês, um francês, um habitante dos Estados Unidos da América entendem pela palavra liberdade. É para cada um o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade, até de abusar dela, de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. É para cada um o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus interesses, seja para professar o culto que ele e seus associados preferem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações, com suas fantasias. Enfim, é o direito para cada um de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações, as quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Fecha a citação. Essa é a passagem central da definição do Constant de liberdade dos modernos. Eu quero que vocês destaquem 2 coisas dessa passagem. Em primeiro lugar, que ele, logo no começo, faz essa questão retórica. Perguntai-vos, primeiro, senhores, o que em nossos dias... E aí a questão a destacar aqui é quem entende pela palavra liberdade. Um inglês, um francês, um habitante dos Estados Unidos da América. O que tem em comum esses 3 lugares? Esses são os 3 lugares em que o sistema representativo, o governo representativo, já está institucionalizado. Né? Os 3 lugares que passaram por uma revolução moderna, que deram cabo ao absolutismo, ao governo absolutista, e que, portanto, né, existe a liberdade moderna. Tá? Inglaterra, França e Estados Unidos da América são os 3 países em que o sistema representativo está instituído, está estabelecido. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui. Vocês notam, né, que o Constant começa enumerando certas liberdades civis, não ser preso, detido, nem condenado pela vontade arbitrária, cada um poder dizer a sua opinião, escolher a sua ocupação, exercer a sua ocupação, dispor da sua propriedade, inclusive abusar dela. Depois, né, ele comenta reunir a liberdade de associação ou de religião, mas ele inclui claramente direitos políticos no interior das liberdades pessoais, individuais, a liberdade dos modernos. Então, o próprio Constant, na verdade, tem uma certa ambiguidade quando ele caracteriza a liberdade dos modernos, porque a hora ele fala com todas as letras, liberdade dos modernos é igual à liberdade individual, é igual àquilo que a gente poderia chamar de liberdades civis. Em outros momentos ele fala, no interior das próprias liberdades dos modernos estão inclusas liberdades políticas, quais sejam, né? Influir sobre a administração do governo, nomear certos funcionários, seja por representações, por petições, reivindicações, que a autoridade é obrigada, não simplesmente precisa, né, deve levar em consideração. A autoridade é obrigada a levar em consideração as petições, reivindicações desses indivíduos. Então, liberdade dos modernos é também, nessa primeira caracterização, a liberdade de influir no governo. Influir como?
por meio de representantes ou por meios diretos, petições e reivindicações. Então aqui o Constant coloca as liberdades políticas no interior, parte das liberdades dos antigos, portanto, no interior da própria liberdade dos modernos. Em outros momentos, ele vai considerar liberdade dos modernos apenas como liberdades civis. Quando aqui, por exemplo, nessa citação, a independência individual, diz Constant, é a primeira das necessidades modernas. Consequentemente, não se deve nunca pedir seu sacrifício para estabelecer a liberdade política. E depois, a liberdade individual, repito, é a verdadeira liberdade moderna. Verdadeira liberdade moderna. A liberdade política é a sua garantia e é, portanto, indispensável. Então, notem esse caráter muito claro de que a liberdade política tem um uso instrumental. Sem liberdade política, não há liberdade individual. Isso não significa que o homem se realize por meio das liberdades políticas, por meio de influir no governo. Não. O homem vai se realizar nessa esfera individual. É ali que o homem vai encontrar sua prosperidade, seu florescimento, sua realização. Porém, sem liberdade política, ele não vai chegar a lugar algum. E como ele caracteriza a liberdade dos antigos? Passemos para uma outra passagem. Diz o Constant: comparai agora a esta qual? A liberdade dos modernos, a liberdade dos antigos. Esta última consiste em exercer coletiva, mais diretamente, várias partes da soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los, mas ao mesmo tempo que consistia nisso, o que os antigos chamavam liberdade, eles admitiam, como compatível com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. Não encontrareis, entre eles e quase nenhum dos privilégios que vemos fazer parte da liberdade entre os modernos. Todas as ações privadas estão sujeitas a severa vigilância. Nada é concedido à independência individual, nem mesmo no que se refere à religião. A faculdade de escolher seu culto, faculdade que consideramos como um de nossos mais preciosos direitos, teria parecido um crime e um sacrilégio para os antigos. Fecha a citação. O que o Constant está afirmando, com todas as letras, entre os antigos tem muita liberdade política. Os indivíduos deliberam diretamente na assembleia, na praça pública, o destino da sua cidade, se a cidade vai entrar em guerra ou não, se a cidade vai fazer uma festa ou não, se a cidade vai importar determinado grão ou não, vota as leis, pronuncia julgamentos, examina as contas, os atos, a gestão dos magistrados. Então, a liberdade política é muito extensa. Porém, isso tem um custo no mundo antigo, que é o fato da vida individual estar submetida ao controle do corpo social. Portanto, o indivíduo não pode ter uma liberdade de cultuar uma outra religião que não aquela estabelecida na cidade, então não tem qualquer liberdade religiosa, e nem tem tolerância quanto a mudanças em relação aos costumes. Então, cito novamente o Constant: assim, entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nas questões públicas, é escravo em todos os assuntos particulares, privados. Como cidadão, ele decide sobre a paz e a guerra. Como particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos. Como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, exila, atinge mortalmente seus magistrados ou seus superiores. Como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias, banido, condenado pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. Fecha a citação. Última menção a essa questão. O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria.
Era isso que eles denominavam liberdade. Fecho citação. Tá? O Constant não está aqui criticando a liberdade dos antigos e elogiando a liberdade dos modernos. Ele não está falando, ele em nenhum momento fala a nossa liberdade dos modernos é melhor que a liberdade dos antigos. Ele está falando, olha, existe uma liberdade dos antigos, existe uma liberdade dos modernos e são duas liberdades diferentes, essencialmente diferentes. A gente pode comparar em termos valorativos elas? Eventualmente, até poderia, mas não é o que o Constant faz. O que o Constant faz é examinar as condições materiais para a existência dessas duas liberdades. Ele conclui que as condições materiais para a existência da liberdade antiga não existem mais. E por que elas não existem mais? Por 3 fatores: extensão, belicosidade e escravidão. Esses 3 fatores diferenciam frontalmente a condição antiga da condição moderna e fazem com que aquilo que permitia aquela liberdade dos antigos não exista mais na modernidade, mas também que isso que permite a liberdade dos modernos não existia na antiguidade. E a gente tem, quanto a isso, que se resignar. A gente não pode forçar as coisas, né, no que se refere a essas condições materiais. Por quê? Diz o Constant. Em primeiro lugar, a extensão. Todas as repúblicas antigas eram fechadas em limites estreitos. A mais populosa, a mais poderosa, a mais importante delas não era igual em extensão ao menor dos estados modernos. Também, diz ele, os menores estados atualmente são incomparavelmente mais vastos que Esparta ou Roma durante 5 séculos. O Constant, em primeiro lugar, fala, olha, as cidades antigas eram suficientemente pequenas para que cada cidadão importasse e para que a opinião de cada um pudesse ser levada em conta. O Constant menciona, em algum momento, Atenas e fala que Atenas tinha 20 mil cidadãos. É verdade, tá? É essa dimensão que ele está pensando para uma cidade antiga. Agora, é claro que essa cidade antiga podia ser, eventualmente, bem maior do que isso. Atenas mesmo chegou, acho que no seu ápice, em algo em torno de 50 ou 60 mil cidadãos. Então, vocês imaginam, né, qualquer pessoa que já participou de uma assembleia com 100 ou 200 pessoas, pode imaginar que não se trata de um procedimento fácil deliberar alguma coisa razoavelmente importante, muito menos uma série de coisas, numa assembleia com 60 mil cidadãos. É preciso criar mecanismos institucionais bastante complexos se a gente quiser, de fato, deliberar algo com 60 mil pessoas, muito mais se a gente tiver a pretensão de deliberar isso de forma direta, ou seja, reunir essas 60 mil pessoas num lugar e fazer essa deliberação. Notem também, tá, que essa extensão se refere a Atenas. Certamente Roma, em algum momento, foi maior do que essa cidade de Atenas. É verdade que se concentrava num território onde todo mundo pudesse comparecer rapidamente, digamos, em uma assembleia. Então, a extensão territorial, o Constant é absolutamente correto. Agora, vocês devem desconfiar um pouco quanto a esse fator da extensão no sentido populacional. Tá? Por quê? Porque também algumas repúblicas modernas, em especial na época do Constant, o número de cidadãos não era tão maior do que esse. Né? A gente pode imaginar aí que durante, pouco depois da Revolução Inglesa, é verdade que a população de cidadãos, de pessoas que teriam direito a sufrágio na Câmara dos Comuns, era bem maior do que 60 mil, mas não era tão maior assim. Não era 10 vezes esse número, era algo como 3 ou 4 vezes esse número, ou algo aproximadamente disso, tá? Então, um pouco de atenção aqui, eu vou voltar depois a argumentar, mostrar que esse argumento do Constant, no que se refere à extensão populacional, tem um defeito, tá? Tem um defeito, ou pelo menos é baseado num esquecimento que a gente deve mencionar, mas eu vou deixar para comentar sobre isso mais para frente. O segundo fator a diferenciar as condições materiais da antiguidade para as condições materiais
das repúblicas modernas ou dos estados modernos é o fato de que as repúblicas antigas eram, de acordo com o Constant, belicosas. Elas tendiam à guerra, enquanto que as repúblicas modernas, os estados modernos, são pacíficos. Eles tendem à paz, eles são suficientemente esclarecidos para não querer fazer a guerra. Isso também tem seus problemas, mas enfim, o Constant parte desse contraste. Por fim, o terceiro fator material, a terceira condição material, é que o trabalho na antiguidade era o trabalho para garantir a subsistência ou as atividades necessárias para garantirem a subsistência eram feitas em boa medida por escravos. Diz o Constant, todos os estados antigos tinham escravos. As profissões mecânicas e mesmo em algumas nações, as profissões industriais eram confiadas a mãos acorrentadas. Ao passo que, em contraste, na modernidade, enfim, diz o Constant, enfim, graças ao comércio, à religião, aos progressos intelectuais e morais da espécie humana, não há mais escravos nas nações europeias. Homens livres devem exercer todas as profissões, atender a todas as necessidades da sociedade. Fecha a citação. De acordo com Constant, por causa disso, os antigos tinham um tempo ocioso, os cidadãos, claro que não os escravos, mas os cidadãos antigos, tinham um tempo ocioso, tinham um tempo livre e disponível para se dedicar às atividades públicas, à vida política, enquanto que os cidadãos modernos têm que se ocupar eles próprios com a sua subsistência e por isso não têm mais a mesma quantidade de tempo livre para se dedicar aos assuntos do Estado, aos assuntos da cidade. Faço uma longa citação do Constant agora, que resume o impacto dessas três mudanças, desses três contrastes entre as condições materiais da antiguidade e as condições materiais da modernidade. Diz o Constant, primeiro, a extensão de um país diminui muito a importância política que toca distributivamente a cada indivíduo. O republicano mais obscuro de Roma e de Esparta era uma autoridade. Não acontece o mesmo com o simples cidadão da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. Sua influência pessoal é um elemento imperceptível da vontade social que imprime ao governo sua direção. Em segundo lugar, a abolição da escravatura privou a população livre de todo o lazer que o trabalho dos escravos lhe permitia. Sem a população escrava de Atenas, 20.000 atenienses não teriam podido deliberar cada dia na praça pública. Em terceiro lugar, o comércio não deixa, como a guerra, intervalos de inatividade na vida do homem. O exercício contínuo dos direitos políticos, a discussão diária dos negócios de Estado, as discussões, os conciliábulos, todo o cortejo e movimento das facções, a agitação necessárias, recheio indispensável, se ouso empregar esta expressão, na vida dos povos livres da antiguidade, que se teriam entediado sem esse recurso, sob o peso de uma ociosidade dolorosa, acarretariam apenas perturbações e cansaço às nações modernas, onde cada indivíduo, ocupado por suas especulações, por seus empreendimentos, pelos resultados que obtenha ou espera, quer ser desviado disso o menos possível. Finalmente, o comércio inspira aos homens um forte amor pela independência individual. O comércio atende suas necessidades, satisfaz seus desejos sem a intervenção da autoridade. Essa intervenção é quase sempre, e não sei por que digo quase, esta intervenção é sempre incômoda. Todas as vezes que o poder coletivo quer intrometer-se nas especulações particulares, ele atrapalha os especuladores. Todas as vezes que os governos pretendem realizar negócios, eles o fazem menos bem e com menos vantagem do que nós. Fecha a citação. Então, o Constant não está, de forma alguma, vocês não devem ler essas passagens como um elogio à liberdade moderna em detrimento da liberdade antiga, mas simplesmente como uma constatação. As condições materiais mudaram, a gente não tem mais as condições materiais
que permitem que um pequeno grupo de cidadãos se dedique integralmente à vida pública, porque é baseado num imenso número de escravos, porque vivem em uma cidade pequena e podem todos se reunir, todos se conhecerem e deliberarem em comum. Agora, nas condições modernas, esse tipo de vida não é mais possível, esse tipo de liberdade não é mais possível, mas é possível sim uma outra liberdade, a liberdade dos modernos, que consiste no gozo dos direitos, que também pode levar a uma vida realizada. Então não se trata nem de um lamento, nem de um elogio, se trata de uma constatação. Mudaram as condições materiais e a gente tem que se resignar a essas condições materiais modernas, não cabe lamento, não cabe elogio, mas tem que, pensando nessas novas condições, entender que tipo de liberdade é possível aqui. Se a gente não percebe isso, se a gente não percebe as diferenças nessas condições materiais e a mudança na concepção de liberdade, a gente vai acarretar grandes males. Se a gente confundir a liberdade dos antigos com a liberdade dos modernos, essa confusão vai acarretar muitos males. Esses males ocorreram durante a Revolução Francesa. Esses males ocorreram durante a Revolução Francesa por causa de um problema teórico, presente nas doutrinas que influenciaram o jacobinismo. Diz o Constant, cito ele novamente. A confusão dessas duas espécies de liberdade foi, entre nós, durante épocas por demais conhecidas de nossa Revolução, a causa de muitos males. A França viu-se molestada por experiências inúteis cujos autores, irritados pelo pouco êxito que alcançaram, tentaram forçá-la a usufruir de um bem que ela não desejava e contestaram-lhe o bem que ela queria. Fecha a citação. Ou seja, o Constant argumentando que, em primeiro lugar, isso está fadado ao fracasso. Se pode tentar instituir a liberdade dos antigos quantas vezes se quiser. Todas as vezes essa tentativa vai fracassar. E o pior, todas as vezes essa tentativa vai causar muitos males. Então a gente tem que aprender a distinguir essas duas liberdades para evitar que esses males ocorram outra vez, sejam repetidos novamente. Onde está a origem teórica desses males? O Constant vai identificar no Rousseau, mas ele faz isso por meio de um longo elogio ao Rousseau. Ele diz sobre o Rousseau, este gênio sublime, que era animado pelo amor mais puro à liberdade, forneceu, todavia, desastrosos pretextos a mais de um tipo de tirania. Fecha citação. Desastrosos pretextos. Isso significa, ele está argumentando que o Rousseau, que não viu a Revolução Francesa, que é um autor que escreve a sua obra durante o antigo regime francês, que o Rousseau era um apaixonado pela liberdade, era um gênio sublime, que o Constant estava praticamente certo no que ele dizia, na crítica feroz, na crítica ácida que ele dirigiu ao antigo regime, que é um regime detestável do ponto de vista do Constant. O Constant em nenhum momento vai deixar de criticar o antigo regime. No entanto, o Rousseau pode ser lido de uma tal forma que dê pretexto a um tipo de tirania que foi o excesso da Revolução Francesa, que foi uma certa tirania jacobina em alguns momentos da Revolução Francesa. O Rousseau, lido de uma certa forma, dá pretexto a essa tirania. E quem que vai ler Rousseau dessa forma, aí o Constant nomeia justamente o Abade de Mably, que ele aí não coloca em meios termos. Ele diz sobre esse abade que ele tinha, conforme os antigos, tomado a autoridade do corpo social pela liberdade, e todos os meios pareciam-lhe bons para estender a ação dessa autoridade sobre a parte recalcitrante da existência humana, da qual ele deplorava a independência. Então o Abade de Mably é o representante aqui dessa teoria jacobina que serve de fundamento à tirania, a uma nova forma de tirania. E essa tirania consistiu justamente na tentativa de impor a liberdade dos antigos sobre as condições modernas, algo que foi um fracasso, algo que acabou no terror. Então conclui Constant, conclui-se daí
que nenhuma das numerosas instituições tão aplaudidas que nas repúblicas antigas impediam a liberdade individual é aceitável nos tempos modernos. Muitos governos de nosso tempo não parecem inclinados a imitar as repúblicas da antiguidade. No entanto, por menos gosto que tenham pelas instituições republicanas, há certos costumes republicanos pelos quais esses governos sentem certa afeição. É lamentável que sejam precisamente aqueles que permitem banir, exilar, privar. Fecha a citação. Notem, e aí já caminhando aqui para a conclusão do texto do Constant, notem que o Constant observa que entre os antigos não existe sistema representativo, não existe governo representativo, e que esse governo representativo é um legado da Revolução Francesa. Cito outra vez o Constant. Levados por nossa feliz Revolução, eu a chamo feliz, apesar de seus excessos, porque atento para seus resultados, a desfrutar os benefícios de um governo representativo, é interessante e útil saber por que este governo, o único sob o qual podemos hoje encontrar alguma liberdade e tranquilidade, foi inteiramente desconhecido para as nações livres da antiguidade. Fecha citação, 2 observações. Em primeiro lugar, Constant, com todas as letras, diz: nos tempos modernos, o único governo no qual há liberdade e tranquilidade é o governo representativo. Então, esse é o governo que tem que ser, essa é a forma de governo adequada e boa para as sociedades modernas. E ponto. Né? Isso é claríssimo no texto do Constant. A segunda observação é: Constant faz o elogio da Revolução Francesa. Né? Ele faz parte de um movimento que vai buscar justamente falar, olha, a Revolução Francesa foi ótima, ela deu cabo, ela colocou um fim num regime que era detestável, que era o absolutismo, porém, chegou o momento em que a Revolução Francesa tem que se converter em instituições estáveis. E é esse o ponto do Constant, né? De toda a carreira política do Constant. É preciso pegar o espírito da Revolução Francesa e terminar com a instabilidade que ela gerou, que esse espírito gerou. Né? E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer isso precisamente criando instituições estáveis que estabilizem a situação social a partir de um novo sistema político. E esse novo sistema político se chama governo representativo. Faço uma nova citação do Constant. Necessidade do sistema representativo. O sistema representativo não é mais que uma organização com a ajuda da qual uma nação confia a alguns indivíduos o que ela não pode ou não quer fazer. Os pobres fazem eles mesmos seus negócios. Os homens ricos contratam administradores. A história das nações antigas e das nações modernas. O sistema representativo é uma procuração dada a um certo número de homens pela massa do povo que deseja ter seus interesses defendidos e não tem, no entanto, tempo para defendê-los sozinho. Mas, salvo se forem insensatos, os homens ricos que têm administradores examinam, com atenção e severidade, se esses administradores cumprem seu dever, se não são negligentes, corruptos ou incapazes. E para julgar a gestão de seus mandatários, os constituintes que são prudentes mantêm-se a par dos negócios cuja administração lhes confiam. Assim, também os povos que, para desfrutar da liberdade que lhes é útil, decorrem ao sistema representativo, devem exercer uma vigilância ativa e constante sobre seus representantes e reservar-se o direito de, em momentos que não sejam demasiado distanciados, afastá-los caso tenham traído suas promessas, assim como de revogar os poderes dos quais eles tenham eventualmente abusado. Fecha a citação. Tá? É preciso ter representantes, mas é preciso vigiar o trabalho dos representantes. A representação é tal como uma procuração, mas o homem prudente, o homem sábio, examina com atenção, com severidade, o trabalho que está sendo feito por aquele a quem se deu a procuração, para ver se ele está realmente cumprindo o trabalho que dele se espera. É preciso esse esforço.
E aqui a gente entra no último tópico que eu gostaria de comentar sobre o texto Constant, que é a conciliação entre a liberdade política e a liberdade individual. O Constant, mais uma vez, afirma, né, com todas as letras, que a liberdade política é a condição sem a qual não há liberdade moderna, liberdade individual. Menciono novamente 3 passagens do discurso do Constant. Primeira, a liberdade individual, repito, é a verdadeira liberdade moderna. A liberdade política é sua garantia e é, portanto, indispensável. Mas pedir aos povos de hoje para sacrificar, como os de antigamente, a totalidade de sua liberdade individual à liberdade política é o meio mais seguro de afastá-los da primeira, com a consequência de que, feito isto, a segunda não tardará a lhe ser arrebatada. Vede, senhores, que minhas observações não tendem absolutamente a diminuir a importância da liberdade política. Segunda citação. O perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e na busca de interesses particulares, renunciemos demasiado facilmente ao nosso direito de participar do poder político. E terceira citação, a citação que termina o texto do Constant: a obra do legislador não é completa quando apenas tornou o povo tranquilo. Mesmo quando este povo está contente, ainda resta muita coisa a fazer. É preciso que as instituições terminem a educação moral dos cidadãos, respeitando seus direitos individuais, protegendo sua independência, não perturbando suas ocupações, devem, no entanto, consagrar a influência deles sobre a coisa pública, chamá-los a participar do exercício do poder através de decisões e de votos, garantir-lhes o direito de controle e de vigilância pela manifestação de suas opiniões e, preparando-os desse modo, pela prática, para essas funções elevadas, dar-lhes, ao mesmo tempo, o desejo e a faculdade de executá-las. Fecha a citação. Portanto, o Constant afirma que não se trata apenas de criar as leis necessárias, o trabalho do legislador não é apenas criar as leis necessárias para tornar o povo tranquilo e feliz no gozo dos seus direitos, né? Digamos, livre para o gozo dos seus direitos e assim para perseguir a sua concepção de felicidade. Porém, é preciso que o legislador também se preocupe em fazer com que o povo tenha gosto pela coisa pública. E como é que ele vai conseguir isso? Em primeiro lugar, é preciso institucionalizar, né, que as instituições terminem a educação moral. Por educação moral, ele está pensando, evidentemente, em uma educação cívica. Não se trata de aprender a, né, ter determinados comportamentos morais, mas sim a ter a capacidade de vigiar os representantes e, eventualmente, de ser ele próprio um representante, de ele próprio representar, executar, né, desempenhar uma função pública. Dá gosto, né, aos indivíduos em desempenharem essas funções que o próprio Constant vai chamar de elevadas. Então, se trata aqui de promover a participação pública, promover a participação política, porque sem ela o gozo das liberdades individuais também não vai se sustentar. Para terminar essa segunda parte da aula, a parte principal e a parte mais longa, 2 observações. A primeira é que o Constant ignora, né, as colônias e inclusive a escravidão nas colônias, não percebendo que as relações entre as nações europeias não é assim tão pacífica e que a sua própria subsistência não se deve tão somente ao trabalho de homens livres. Tá? É preciso notar que o Constant tem afirmações muito problemáticas sobre isso. Ele fala, olha, a escravidão foi abolida na Europa. Pois bem, em primeiro lugar é preciso notar, nos Estados Unidos não tinha sido abolida. E os Estados Unidos é um dos locais privilegiados onde reina essa liberdade dos modernos. Então não é verdade que a escravidão está abolida dos sistemas representativos. Basta cruzar o Atlântico e vai se perceber o lugar, né, um dos lugares que mais tem escravos. Aí no ano desse discurso, em 1819. Depois,
tem essa relação muito problemática de todos os países com as suas colônias, né? Quer dizer, de todos os países europeus, notadamente da França. Quer dizer, a França tem colônias e a relação dessas colônias não é uma relação pacífica entre nações independentes, é uma relação baseada na força, na dominação, na opressão, e parte dessa opressão, parte dessa dominação vai resultar justamente numa certa abundância nas metrópoles, que é, né, adquirida ao custo de uma ocupação pela força. Depois, né, evidentemente, as relações entre as nações europeias não são tão pacíficas assim. O Constant está escrevendo isso logo depois das guerras napoleônicas. Né? As guerras napoleônicas não tinham ainda completado uma década, né, do final delas. E foram guerras gigantescas, foram guerras que se disseminaram por todo o continente europeu. Então, é uma certa construção ideológica, a construção desse contraste entre o mundo antigo e o mundo moderno. Ao menos, né, eu não estou afirmando aqui que essa construção, esse contraste não aponte para elementos reais, mas é preciso notar que a constituição da modernidade, né, a forma como o Constant apresenta as condições materiais modernas, ausência de escravidão, espírito pacífico, é altamente ideológica, não condiz com a realidade europeia, não condiz com as relações dos países europeus entre si e com as suas colônias, assim como não condiz com a situação existente nos Estados Unidos da América. O segundo ponto, que eu acho igualmente problemático no texto do Constant, é que ele exagera em alguns pontos no contraste entre as repúblicas modernas e as antigas, notadamente no primeiro aspecto da extensão. Também os antigos desenvolveram um sistema complexo de representação por conta das dificuldades de deliberar em uma assembleia com 50 mil cidadãos. E aqui, quando o Constant apresenta a extensão como um fator decisivo para impedir, né, a democracia direta dos antigos, ele está simplesmente operando aqui um esquecimento, que é justamente o procedimento aleatório. Não significa que os antigos não tenham desenvolvido um sistema representativo no qual eles precisavam selecionar as pessoas que de fato iam deliberar sobre determinados assuntos. É que este sistema representativo era baseado num outro procedimento, que é o procedimento aleatório. Os antigos escolhiam isso. Os antigos, né, os antigos nos regimes democráticos escolhiam isso por sorteio, assim como nas cidades-estado renascentistas italianas. O sorteio é o procedimento no qual se representa, né, no interior de uma democracia, e por meio de sorteio não se tem princípio de distinção algum. Qualquer um pode ir lá na Assembleia e votar e ser o representante dos demais. Isso, né, o Constant não observa, é por causa disso que 60 mil cidadãos podem deliberar sobre assuntos, inclusive sobre assuntos técnicos que requerem bastante discussão, e, evidentemente, com base no sorteio, também poderiam 250 mil, 300 mil ingleses, por exemplo, deliberar sobre um determinado ponto. Então, a construção, o contraste também se dá aqui na base de um certo esquecimento, que é o esquecimento do procedimento aleatório, e por isso eu fiz questão de começar essa aula mencionando o argumento do Bernard Manin, dos princípios do governo representativo, para mostrar como Constant, de uma certa forma, naturaliza o procedimento eleitoral como sendo o procedimento por excelência do sistema representativo, ignorando ou esquecendo como ocorria nas repúblicas renascentistas e nas repúblicas antigas. Para concluir a aula de hoje, queria só fazer uma menção, né? A gente fez na última aula e na aula 0, eu mencionei que a escolha aqui dos autores e o tratamento do liberalismo ia se dar, em boa medida, pelo reconhecimento, pelo próprio critério de autodeclaração, ou seja, a gente vai considerar liberal quem
se autodenomina liberal porque o nosso interesse não é tanto o de rotular um teórico como sendo liberal ou como não sendo liberal, ou dizer qual normativamente é o critério para rotular uma doutrina como liberal ou não, mas a nossa intenção nesse curso é examinar como essa palavra liberal, liberalismo, vai se modificando, aparece no discurso político no começo do século XIX, como essa palavra, esses termos vão se modificando ao longo do século XIX, do século XX e do século XXI. Dito isso, é importante notar que o próprio Constant tem um uso muito ambíguo do termo liberal. Ele não usa a expressão liberalismo e ele não denota, e, portanto, ele não compreende o liberalismo como uma doutrina acabada, como uma doutrina política, como uma ideologia, ou, enfim, a forma como a gente quiser se referir a uma certa cosmovisão da sociedade, a uma certa visão do que seria uma boa ordenação social. A Bianca Maria Fontana, que escreveu a introdução da coleção de escritos políticos do Constant, que traduziu para o inglês e que escreveu a introdução, comenta o seguinte, cito ela: é geralmente aceito que o que liga ele, Benjamin Constant, a nós, é o liberalismo, a doutrina política da qual ele é considerado um precursor e que ainda hoje é, para alguns, talvez para muitos, uma fonte de identificação ideológica. No entanto, se olharmos de perto, essa palavra, tanto para Constant como para nós, parece significar muito pouco ou demasiado. Constant usou os termos amis de la liberté, amigos da liberdade, libéraux, liberais, para indicar aquelas pessoas que estavam preparadas para adotar uma atitude de mente aberta e não facciosa em relação à política pós-revolucionária. Parênteses aqui, meu, em relação ao que a Fontana está comentando. Ou seja, o Constant, quando usa liberal, libéraux, ami de la liberté, ele está simplesmente usando a expressão tal como ela era comum no uso antigo, quer dizer, até o século XVIII, no máximo como defensor de liberdades políticas, mas sem esse sentido enfático de uma certa visão do que seria uma sociedade bem ordenada. No entanto, sigo citando a Bianca Maria Fontana, mais tarde, o termo foi usado para designar os membros da oposição parlamentar em geral, incluindo grupos e escritores, os ideólogos, Guizot, Augustin Thierry e muitos outros, com os quais Constant, intelectualmente, tinha muito pouco em comum. Aquilo que os unia era, é claro, uma aspiração compartilhada à democratização da vida política francesa e a crença, um tanto indeterminada, nos méritos da propriedade privada, do livre comércio e da competição econômica. Na verdade, aqueles que propõem Constant como um pensador liberal moderno, modelo, se apresentam em fazer as distinções necessárias entre a importância que ideais como o do livre comércio ou de um direito de votar baseado na propriedade poderiam ter para um observador esclarecido do século XIX e aquela que eles têm para nós. Fecho citação. Tá? No entanto, observem o seguinte, se o próprio Constant não dizia claramente, com todas as letras, eu sou um liberal, ele estava filiado, ou ele fazia parte de um grupo que era, sim, chamado de Opposition Libérale. Essa Opposition Libérale principia ainda numa espécie de oposição ao governo de Napoleão Bonaparte, mas dá sequência durante o período da restauração borbônica, da restauração dos Bourbons. Quando Constant escreve esse discurso e profere esse discurso na Assembleia Nacional Francesa, ele é claramente identificado com essa oposição liberal. Ele próprio participa desse grupo ativamente. Então, se a gente pesquisa, por exemplo, sobre os jornais da época e procura as menções ao Benjamin Constant, vai ser muito comum aparecer a expressão membro da oposição liberal, liderança da oposição liberal e coisas desse tipo.
Então aqui a gente está lidando com um caso um pouco ambíguo, em que a autodesignação, a autodeclaração ainda não está exatamente presente de forma enfática, de forma clara, mas não se trata mais da mesma situação antiga, né, em que se pode falar de forma completamente arbitrária, sei lá, Adam Smith é um liberal, quando, né, a expressão liberal tem um sentido completamente diferente na própria obra, né, e não denota uma facção política. O que eu quero dizer é, para Constant, liberal já é uma facção política, já é um partido político, já é um posicionamento político de oposição aos governos do Napoleão Bonaparte e depois do Bourbon, e uma certa oposição, não simplesmente a oposição em si, mas uma certa oposição que aspira, né, a uma democratização da vida política francesa e uma crença indeterminada nos méritos da propriedade privada, do livre comércio e da competição econômica. É verdade que o Constant é reunido nesse bloco a diversos outros deputados, os ideólogos, Guizot, etc., que eles não têm tantas coisas assim em comum, mas é verdade também que todos esses autores costumam ser elencados entre os primeiros liberais, entre o começo do liberalismo francês, e que o liberalismo francês surge daí. Mas eu aproveito para abusar dessa ambiguidade para notar o seguinte: quando a gente fala do surgimento do liberalismo, é preciso notar que o liberalismo surge, né, que enquanto doutrina, o liberalismo surge a partir de um certo republicanismo, a partir de transformações graduais em certo republicanismo, então que, portanto, um certo republicanismo do século XVIII vai aos pouquinhos, gradativamente, se convertendo no liberalismo do século XIX. E que esse passo, né, essa transformação, né, entre republicanismo e liberalismo é uma transição gradual e contínua. Isso é, ela não é uma transição discreta, no sentido, olha, até aqui são republicanos, a partir daqui é liberal. A gente vai notar que há um certo republicanismo, né, que é o republicanismo de autores como Montesquieu, de autores como Adam Smith, de autores como Thomas Paine, de autores como Condorcet, né, e diversos outros autores do final do século XVIII, que aos poucos vão desenvolvendo traços cada vez mais próximos do liberalismo. É verdade que a gente pode fazer uma oposição bem enfática entre características típicas do republicanismo e do liberalismo. Por exemplo, né, para usar aqui um elenco que a Calivas e a Katznelson fazem, né, a partir da literatura, elas dizem, olha, é muito usual encontrar esses traços no republicanismo. E aí elas falam: noção robusta de cidadania, vínculo forte entre lei e ética, um certo valor militar e uma lógica do sacrifício, religião cívica, prioridade da vida coletiva, e aí uma concepção de liberdade, ou bem como não dominação, ou bem como autodeterminação, enquanto, né, isso a gente pode contrastar frontalmente com o liberalismo e falar, olha, o liberalismo é caracterizado por proteção de direitos individuais, por liberdade religiosa, por governo limitado, pela legitimidade conferida pelo consentimento, pela divisão entre o justo e o bom, pela heterogeneidade ou pluralidade de interesses e pela centralidade da representação legislativa, e aí, né, em suma, por uma concepção de liberdade como não interferência, o que é muito problemático, por exemplo, se a gente quiser imaginar esses primeiros liberais, porque, enfim, a concepção de liberdade deles me parece, ao menos, bem mais complexa e extensa do que simplesmente liberdade negativa, no sentido de liberdade como não interferência, mas isso a gente pode deixar para comentar em outra aula. O importante é notar, é verdade que a gente pode fazer esse contraste, mas é bem verdade que nem todos os autores do republicanismo vão completar esse elenco de casos, né? Se a gente pensar justamente nesses, Montesquieu, Smith, Condorcet, Thomas Paine e tantos outros, a gente vai perceber que eles já diminuem a ênfase em diversos desses aspectos do republicanismo e já estão transicionando em direção ao liberalismo. Então, o que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber que há uma distinção aqui
gradativa, né, contínua, que vai fazer com que certo republicanismo, tá? Existem muitos republicanismos. Republicanismo é uma corrente riquíssima, né, com variações internas muito grandes, mas um certo republicanismo vai sendo transformado no final do século XVIII e começo do século XIX, até que uma hora, né, ele já apresenta novas vestes, por assim dizer, novos traços, e esse republicanismo se converte, por assim dizer, em um liberalismo, ou nesse primeiro liberalismo do começo do século XIX. Então faço uma menção ao texto da Calivas e Katznelson. Dizem elas: é um erro estilizar o passado como se cada tradição possuísse uma genealogia totalmente distinta, constituindo assim paradigmas inteiramente separados. Em contraste, nossa responsabilidade é demonstrar que o liberalismo não é externo à história do republicanismo. Em vez disso, argumentamos: o liberalismo, como conhecemos, nasceu do espírito do republicanismo, das tentativas de adaptar o republicanismo às revoluções políticas, econômicas e sociais do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX. Com essa citação, eu encerro a aula de hoje e a gente se encontra novamente semana que vem para discutir alguns excertos de um outro liberal francês chamado Alexis de Tocqueville. Uma boa semana a todas e a todos.